Meus amigos, meu cordial bom dia. Hoje eu quero ser muito breve e muito sucinto em nossa reflexão e quero abordar um tema dependente de Deus. Dependente no nosso diário, no nosso dicionário secular, nós vamos encontrar que o significado da palavra dependente significa subordinado, não consegue se manter sozinho, vive à custa de outrem. Passando o que o dicionário secular, o popular Aurélio, nos traz, vamos transportar isso para dependente de Deus. Somos subordinados a Deus? Sim ou não? O que é subordinado? Uma palavra, inclusive, usada muito por nós militares, que somos subordinados aos nossos superiores. O soldado ao cabo, o cabo ao sargento, e assim sucessivamente, até chegar aos oficiais e etc. Pois bem, nós somos realmente subordinados? Estamos abaixo de Deus ou não? Aí o dicionário ainda diz, não consegue se manter sozinho. Será que eu, você, nós conseguimos nos manter ou nos mantermos sozinhos? Ou somos eternos dependentes de Deus? E ainda diz mais, o dicionário secular, a palavra dependente significa também que vive à custa de outrem. Será que nós, eu, você, vivemos à custa de Deus? Sim ou não? É sabido e notório que algumas pessoas, principalmente aqueles que não creem, e aqui vai o meu respeito, porque nem Jesus quer ninguém que o aceite. Ele disse, se alguém quiser vir após, ou seja, ele na frente, tome cada dia sua cruz e siga. Mas na minha avaliação, aqueles que são cristãos, aqueles que professam a fé e têm a Bíblia Sagrada como bússola e regra cristã, ele é subordinado a Deus. Ele não consegue se manter sozinho, sem Deus. Ele não vive sem ser às custas de Deus. E você pode estar me ouvindo ou me assistindo e você dizer que é uma pessoa que não tem nada financeiramente, mora de aluguel ou até mesmo de favor, está com problemas financeiros, problemas de saúde, problemas na família. Mas por outro lado, alguém pode dizer que, ou se sentir, se não quiser proferir em palavras, dizer que está bem, que está sobrando dinheiro na conta bancária, escolheu o carro que quer e escolhe, tem sítio, tem fazenda, tem poder na terra, não é? É uma pessoa influente, é uma grande autoridade. Mas será que tudo isso, independente de um cenário ou outro cenário, quem está lá em cima ou quem está lá embaixo financeiramente, são dependentes de Deus ou não? Qual a sua opinião? Eu quero trazer à mente um detalhe que eu anotei aqui de Gênesis 12, no capítulo 12, primeiro livro da Bíblia, quando Deus, não é uma pessoa qualquer, Deus fala com Abraão. E ele diz, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que te mostrarei. Ou seja, Deus, na minha avaliação, você não é obrigado a concordar, na minha avaliação, Deus, ele mexe totalmente com as estruturas de Abraão. Sai da tua terra, não é fácil. A gente sai da nossa terra, de onde nós nascemos, de um conhecimento vasto, talvez de uma vida já estabilizada, para uma terra, né? Sai da tua terra, da tua parentela, ou seja, do seu parentesco, de sua família, não é? Porque família, qualquer coisa está ali pertinho, geralmente a gente não quer deixar.
E Deus aperta ainda mais o parafuso e diz assim, essa é a minha linguagem, viu? Da casa de teu pai. Quando Deus diz, sai da tua terra, da tua parentela, agora ele mexe mais ainda e diz, da casa de teu pai. Por quê? Eu entendo que Deus queria mostrar a ele, olha, tu vai sair da tua terra, vai sair da parentela, da casa de papai. Que muitas vezes a gente reclama, falando no mundo secular, não é? Quantas vezes eu, quando jovem, ou você que é jovem hoje, já disse, ou dissemos, né? Os meus conterrâneos da época, contemporâneos, quem sabe a gente já disse, ou você jovem diz assim, não vejo a hora de sair da casa de papai. Aqui eu quero o meu lugar, eu chego a hora que eu quero, faço o que eu quero, gasto com o que eu quero, não tenho satisfação a dar a ninguém. Mas quando isso acontece, aí sente que a coisa não é tão fácil como parecia ser. A geladeira de papai cheinha, sem saber quanto custa, energia é só apertar o interruptor, acesa, não sabe quanto custa, como diz o pastor Cláudio Duarte, parece até que anoitece a luz acende por ela, né? Não sabe quanto custa uma energia, uma água, uma internet, feira, não é? Não sabe quanto custa um medicamento, uma roupa, um sapato, hein? Produtos de limpeza para o quarto, tá cheiroso, bonitinho, banheiro, hein? Então a gente lembra também daquele filho pródigo, que Jesus narra naquela parábola do filho pródigo, que ele deixa tudo da casa de seu pai, vai para uma terra distante, acaba com tudo, e quando ele está passando necessidade, que não tem nem o que comer, ele lembra nem do irmão, ele lembra nem do pai. Primeiro ele lembra, quando a fome apertou, os empregados de papai têm comida em fartura e eu aqui passando necessidade. Ele nem lembrou do irmão e do pai, lembrou nem dele. Ele podia ter lembrado dele, rapaz, quanta comida gostosa eu comia, quanta coisa eu podia fazer um churrasco, o que eu quisesse. Não, ele lembrou dos empregados do pai. E mesmo sendo empregados, serviçais, mas eles tinham comida em fartura. Então, meus amados, é nessa hora que a gente lembra de papai. Mas vamos voltar ao texto base que eu escolhi, deixando de lado Abraão, o pai da fé, possivelmente por causa desse capítulo 12 aí, que ele saiu, abandonou tudo, nada que Deus falou mexeu com seu brilho. Mesmo falando da parentela, do pai, mas ele seguiu. E outra coisa, para uma terra que te mostrarei. Abraão não sabia nem para onde ia. E mais, eu quero fechar essa parte falando de Abraão, porque Abraão não tinha as experiências que nós temos, como já disse. Da vinda de Jesus, dos profetas, nada. Ele só tinha a fé. Por isso, possivelmente considerado o pai da fé. Mas ele foi, mesmo sem saber para onde ia. Um dia Deus vai me mostrar onde é. Fechou? Vamos agora para o texto base para a gente concluir. Texto base para a reflexão de hoje, Êxodo, capítulo 33, versículo 15. Segundo livro da Bíblia, depois de Gênesis. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Quem foi que disse isso? Moisés. Moisés, o líder que Deus escolheu para tirar o povo do Egito. E durante essa trajetória, até acontecer esse momento do capítulo 33, a presença de Deus era notória, era vista em milagres. Desde o início, o Mar Vermelho se abria, o povo passava aos pés enxutos. Depois Deus providencia água para aquele povo quando reclamou. Deus providencia nuvem durante o dia, porque no deserto 50 graus ou mais, e aquela nuvem servia como uma sombra para o povo marchar na sua caminhada no deserto. Mas à noite o deserto é o contrário, de 50 graus positivos ele passa a 5, 10 negativos. É um frio tremendo. Imagine a geladeira que a gente pega o refrigerante, a água, muitas vezes está com 3, 4, 5 graus negativos. No deserto chega a 10. Imagine. Mas Deus não deixa o povo e providencia uma nuvem de fogo para aquecer aquele povo com duas utilidades: aquecer e servir como iluminação para a marcha prosseguir, para não atrasar a marcha. Que Deus! E depois de tudo isso, o povo ainda faz um bezerro de ouro e vai adorar. E no capítulo anterior do 33 que nós lemos agora, o 32, Moisés já refuta, já confronta Deus, porque Deus
viu que o povo tinha cometido um grande pecado, é esse o termo que a Bíblia usa, um grande pecado, e Deus chega para Moisés e diz: Moisés, esse povo pecou contra mim e foi um grande pecado. E Moisés pede, suplica a Deus que perdoe o povo e ainda tem a ousadia, Moisés, de dizer: Senhor, se tu não perdoar esse povo, eu, Moisés, te peço, risca meu nome desse livro que tu tens anotado. Hein? Pedir para Deus riscar o nome do livro da vida? Que líder, que exemplo. Mas vamos voltar ao texto base. Se a tua presença não for conosco, foi Moisés que disse: não nos faça subir daqui. Esse já no capítulo 33, como lemos, Moisés agora confronta Deus, porque Deus, você vai ler o capítulo todo depois para você entender melhor, porque essa história é muito conhecida se você não lê a Bíblia, mas pelo menos já ouviu em filmes, não é? Mas eu prefiro que você leia o capítulo 32 e 33 do Êxodo, para você entender melhor essa história, para a gente resumir o tempo. E quando Moisés diz isso, sabe por que ele disse isso, meus amados? Moisés disse isso porque Deus chegou para Moisés e disse: ó, Moisés, esse povo é obstinado, esse povo não está tendo temor a mim, esse povo não merece que eu vá com ele e eu não vou mais com eles. Pode prosseguir a marcha. Agora eu, Deus, não vou com eles. Deus dizendo para Moisés. Mas tem um detalhe, eu vou mandar um anjo com eles. Agora contigo, Moisés, eu vou estar contigo, a minha presença vai estar contigo. Já pensou se é nos dias de hoje, você que é líder religioso, ou se fosse você ou eu, Deus falar: não, Edson, o povo que você pastoreia, vou mandar um anjo com eles, certo? Agora com você não, com você eu vou estar. Eu devia me sentir, hein? Mas Moisés não fez isso. Moisés disse: Senhor, se a tua presença não for, está escrito aqui, e eu faço questão de sublinhar, conosco, não nos faça subir daqui. Moisés não queria a presença de Deus só com ele. Moisés queria a presença de Deus com todos. Porque se a maioria do povo esqueceu do que Deus fez durante a trajetória até aquele momento, Moisés, ele não esqueceu. E eu concluo dizendo, o pensamento de Moisés naquele momento, não tenho dúvidas, foi o seguinte: muito mais importante que a chegada é a tua presença conosco durante a caminhada. Muito mais importante que a chegada a Canaã, Senhor, é a tua presença conosco. Moisés tinha convicção porque ele sabia que os problemas que aconteceram no passado e que Deus, e somente Deus, pôde ajudá-los, dali para frente, teriam muito mais problemas. E nos dias de hoje, será diferente? Tudo que você enfrenta, sem Deus, talvez você não estivesse com vida, porque eu digo mesmo, Deus me deu livramentos, Deus me deu cura, que eu agradeço eternamente todos os dias nas minhas poucas e humildes e rápidas orações. Não sou um homem de tanta oração assim, não sou um homem de estar frequentando templos, mas eu tenho minha gratidão a Deus porque sei, tenho certeza, durante toda a minha trajetória nesses quase 60 anos de vida, sem Ele, jamais eu teria chegado até aqui. Mesmo com minhas falhas, pecados, erros, transgressões, mas reconheço a soberania dEle e um eterno dependente que sou. E concluo dizendo, voltando ao assunto do grande Moisés, quando ele disse: não nos deixa subir dessa terra sem tua presença. Se a tua presença não for conosco, não nos deixa subir. Isso é importante. É a convicção de Moisés de um eterno dependente. E eu quero dizer em uma única frase, a conclusão é essa: que nosso Deus esteja conosco sempre, que nós possamos ser eternos dependentes dEle. A primazia é dEle, a honra é dEle, a glória é dEle. Se Ele nos der,
saúde, dinheiro, paz, Ele é Deus. Se Ele permitir doença, problemas e falta de dinheiro, Ele continua sendo Deus. Mas o mais importante, que é a nossa passagem para a vida eterna, é que nessa trajetória, nesse trem chamado Terra, a presença dEle esteja conosco, contigo, até o fim. Deus te abençoe.